Capítulo 11 do livro O Propósito da Família, escrito por Luciano Subirá. O cordão de 3 dobras. Após a conclusão de cada etapa da criação, vemos nas Escrituras que o Senhor Deus reconhece que aquela obra feita era algo bom. A única declaração de teor diferente acontece quando Deus olha para o homem que estava sozinho e afirma: não é bom que o homem esteja só. A sabedoria divina condena o isolamento e nos ensina as bênçãos do companheirismo. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Viver sozinho, salvo situações que mencionamos no capítulo anterior, de se nascer eunuco com este dom, ou se fazer eunuco pelo reino de Deus, por uma situação onde não é permitido um novo casamento. Não é o ideal de Deus para todo homem. A Bíblia diz que melhor é serem 2 do que 1, o que deixa isto bem claro. No livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, até o 12, a palavra de Deus diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Aí, porém, no que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O rei Salomão, instrumento divino para nos trazer estas palavras, não estava falando especificamente sobre o casamento. Ele falava sobre um exemplo de unidade que cabe no relacionamento de amigos, de parceiros de trabalho e ainda outros. Contudo, embora essas palavras não se apliquem exclusivamente ao matrimônio, este princípio bíblico também não inclui em hipótese alguma a relação conjugal. E é dentro deste contexto da vida do casal que queremos buscar entender não apenas o texto em si, mas como essas verdades se relacionam com outras declarações bíblicas acerca do casamento. O escritor de Eclesiastes menciona 4 áreas onde o companheirismo faz toda a diferença e justifica a afirmação de quem é melhor serem 2 do que 1. São elas: parceria, suporte, cuidado e proteção. Sem essas 4 expressões de companheirismo, talvez fosse melhor declarar que é melhor ser 1 do que 2. Uma vez que os benefícios que justificam esta afirmação deixam de estar presentes, queremos refletir um pouco sobre cada um deles. Parceria. O primeiro benefício mencionado na declaração bíblica de que é melhor ser 2 do que 1 é que os 2 terão melhor paga do trabalho. Isto fala de 2 coisas: da parceria nas conquistas e de sinergia, que é o resultado desta parceria. Primeiramente, queremos analisar a visão de parceria e como isso se encaixa na união matrimonial. A mulher foi criada por Deus para ser uma auxiliadora idônea, capaz. Isso significa que o homem não foi criado por Deus para conquistar sozinho e somente depois partilhar o despojo com sua esposa. Mesmo tendo a responsabilidade de provedor, o homem precisa viver a relação de parceria em cada conquista no casamento. Deus reconheceu que o homem precisaria de ajuda e, ao criar a mulher, a fez com toda a capacidade de prover ajuda. Isto fala não só das conquistas materiais e de geração de renda, embora a palavra hebraica traduzida como paga do trabalho seja sacar, que significa soldo, salário, pagamento.
Ela também tem o significado de recompensa. O casamento é uma parceria contínua, desde a procriação, cuidado, provisão e educação dos filhos, até os ganhos materiais e financeiros. O casal deve caminhar em parceria, mesmo sendo o cabeça do lar e tendo a responsabilidade final nas decisões. O esposo deve ouvir os conselhos de sua esposa e incluí-la em seus projetos. Se cada um quiser viver por si, como se fossem dois solteiros dividindo a mesma cama e o mesmo teto, não poderão dizer que é melhor serem dois do que um. A beleza da parceria, além do companheirismo e cumplicidade nas conquistas, pode também ser vista nos resultados. Melhor paga do trabalho não significa um salário que é dobrado para depois ser repartido entre os dois. Isso não faria a menor diferença. Se cada um sozinho ganha R$4.000 e pode ficar com tudo para si, qual é a vantagem de juntar suas rendas que, totalizadas, chegam a R$8.000 e depois dividi-la em dois, voltando ao resultado inicial? A verdade é que, juntos, mesmo repartindo, o casal conquista mais. Por exemplo, se cada um sozinho produz uma renda de R$4.000, mas juntos consegue produzir R$12.000, em vez de só os R$8.000 que consegue sozinhos. Então temos uma sinergia. Em vez de somar resultados, a parceria os multiplica. Isso é sinergia, e vemos esse princípio na Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30. Como poderia um só perseguir 1.000 e dois fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera, e o Senhor lhes não entregará? No livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 7 até o 9, a palavra de Deus diz assim também: perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós, outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança conosco. Falando das batalhas que o povo de Israel iria travar, ao entrar na terra prometida, Moisés, da parte de Deus, fala aos hebreus que um deles perseguiria 1.000, mas 2 juntos não somariam os resultados para 2.000, mas o multiplicariam para 10.000. Também afirma que 5 perseguiriam a 100, e o equivalente a 20 pessoas por perseguidor, mas 100 perseguiria a 10.000, o equivalente a 100 pessoas por perseguidor. Isto é sinergia. Tanto em um exemplo como no outro vemos que neste tipo de parceria os resultados não se somam, se multiplicam. Podemos trazer este princípio para o planejamento familiar, para a criação dos filhos, para o trabalho e conquistas materiais, e não só para a dimensão natural, mas também para a espiritual. A vida de oração do casal. Tenho aprendido a incluir a participação de minha esposa em tudo que faço, desde o planejamento financeiro e decisões que precisam ser tomadas nesta área, até as questões do ministério. A Kelly participa na forma como prego e ensino, antes da mensagem, na preparação e depois na sua avaliação, em como conduz as reuniões ministeriais e a vida da igreja. Em minhas viagens, mesmo quando não pode me acompanhar, faz a retaguarda de oração. Sou muito grato a Deus por me permitir viver em parceria com minha esposa. Porém, se os cônjuges decidem viver cada um por si, sem a dimensão de parceria proposta nas Escrituras, não poderá se dizer que é melhor serem 2 do que 1. Reveja esses valores em seu casamento. Não deixe de buscar viver essa poderosa parceria. O casamento não é apenas 2 pessoas que decidem viver juntas. É um ato de contraírem juntos uma vida. Suporte.
Outra característica importante do companheirismo é que valida a afirmação de que é melhor serem dois do que um. É o suporte. A Escritura Sagrada declara que, se caírem, um levanta o companheiro. Nos momentos de altos e baixos que enfrentamos, o que está melhor ajuda o outro. Encorajamento, apoio, suporte são essenciais à união matrimonial. Muitas pessoas entram com a motivação e a expectativa erradas no matrimônio. Elas entram na aliança matrimonial pensando muito mais em receber do que em oferecer algo. Esperam que o cônjuge ou mesmo a própria relação façam-nas felizes. Porém, como já afirmamos, o fato é que não nos casamos com o único propósito de sermos felizes, mas primeiramente de fazermos o cônjuge feliz. A palavra de Deus nos ensina que o homem casado deve agradar a sua esposa e vice-versa. É correto esperar receber suporte do seu cônjuge, mas antes de esperar receber, ou mesmo cobrar esta atitude, devemos oferecer suporte. Lembre-se de que estamos falando dos padrões de Deus para o casamento, e não do matrimônio segundo o mundo. Portanto, esperar-se dos cônjuges cristãos um comportamento que demonstre maturidade cristã. E esta maturidade nos faz compreender que dar é mais importante do que receber. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, a palavra de Deus diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurados é dar que receber. Em sua carta aos Coríntios, Paulo declara que o amor não busca os seus próprios interesses. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo também ensina o crente a não olhar só para si, mas para os outros, e afirmar o seguinte: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O Senhor Jesus também nos ensinou, não só com palavras, mas principalmente por seu exemplo, acerca da virtude de servir em vez de apenas buscar ser servido. A maioria das queixas dos casados contra o próprio cônjuge são cobranças do que o outro deveria ter feito. Infelizmente, somos egoístas demais e exclusivamente focados em nosso próprio umbigo. Contudo, quando em vez de somente querermos ser servidos, colocamos nossos cônjuges à frente e passamos a primeiro servir, alimentamos um ao outro, ciclo onde nossos cônjuges, em vez de também apenas cobrarem, passaram a também servir com alegria. Embora ou não esteja afirmando que é fácil colocar o outro à frente de seus sonhos, projetos e vontades. Lembro que na ocasião em que o Israel, nosso primeiro filho, nasceu, aquele entrou numa crise enorme. Estávamos casados há 2 anos e meio nesta ocasião, mas aquele havia saído de casa e mudado para a nossa cidade há cerca de 1 ano antes do casamento. Portanto, já estava há pelo menos 3 anos e meio morando longe dos pais, a distância de quase 700 quilômetros entre nossa casa e a casa dos meus sogros, somada a uma certa limitação financeira dos primeiros anos de casados, não nos permitia vê-los com tanta frequência como gostaríamos, mas mesmo assim, aquele nunca deixou de me apoiar, de sustentar a mesma declaração que Ruth fez à sua sogra Noemi. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. De repente, após o nascimento do Israel, minha esposa começou a demonstrar sinais de tristeza por estar tão longe do restante da família, a dela e a minha, pois meus pais moravam numa cidade próxima à dos pais dela. Ela dizia que havia se dedicado em me apoiar e acompanhar, e que nunca havia se arrependido disso,
mas que partia seu coração saber que o nosso filho iria crescer longe dos avós e do restante da família. Conversamos e oramos acerca disso várias vezes e situações pareciam somente se agravar. Um dia, tive uma conversa séria com ela. Disse que percebi que ela não estava conseguindo superar aquilo, embora continuasse se esforçando muito para me apoiar. Expliquei que, embora ela não reclamasse nem pedisse para nos mudarmos, era evidente que seu coração não estava mais ali, na cidade. Então declarei a ela que, em função do que ela estava enfrentando, eu estava disposto a deixar o pastorado daquela igreja para nos mudarmos para mais perto da cidade dos nossos pais. Uma vez que, depois de Deus, a família é a nossa maior prioridade. A Kelly se alarmou com minha sugestão e disse que não queria atrapalhar meu ministério. Retruquei que eu poderia exercer o ministério onde quer que estivesse, que já tínhamos uma boa equipe ministerial naquela igreja, e que desde que mudei para lá, não tive de Deus direção nenhuma de que ficaria muito tempo na cidade. Mesmo assim, ela preferiu orar mais e buscar o Senhor antes de qualquer decisão precipitada, e acabou entendendo da parte de Deus que não era a hora de nos mudarmos, e que o Senhor traria graça e ela venceria aquela crise. O que de fato aconteceu. Mesmo não tendo nos mudado, naquele dia a Kelly percebeu que meu compromisso com ela era bem maior do que ela imaginava. Foi algo parecido com o sacrifício que Deus pediu a Abraão, ainda que ele não tenha chegado ao ponto de imolar Isaque. Soube-se que ele teria ido até o fim. Esta foi a minha primeira experiência no casamento, onde realmente enxergamos a importância de oferecer suporte um ao outro. Eu faria qualquer coisa para apoiar minha esposa e vê-la feliz. Ela, por sua vez, lutava com sua crise, não querendo me tirar do propósito divino e achando que, mesmo em meio às lutas e dificuldades, deveria estar ao meu lado a qualquer preço. Penso que se tivéssemos agido de forma egoísta, com ela lutando para estar perto dos pais e eu lutando pelo meu ministério, nossa relação, em vez de ser consolidada como foi, teria sofrido um sério desgaste. Oferecer suporte ao cônjuge é algo de um valor imensurável. Se trouxermos este padrão de conduta cristã ao nosso casamento, tudo será diferente. Porém, se os cônjuges decidirem apenas esperar ou mesmo cobrar por suporte da parte do outro, então não poderá se dizer que é melhor serem dois do que um. Reveja esses valores em seu casamento. Nunca deixe de ser um instrumento divino de apoio e fortalecimento, de consolo e amparo ao seu cônjuge. Cuidado. O texto de Eclesiastes também afirma que se dois dormirem juntos, se aquentarão. Acredito que isso fala dentro do contexto da união matrimonial, de levar calor para a vida do companheiro, ajudá-lo a superar os desconfortos da vida, bem como promover pequenas alegrias e cuidados. Um casal, quando está brigado, normalmente não gosta de dormir junto porque este é um ato de intimidade. Na minha primeira semana de casado, a Kelly brigou comigo acerca disso. Ela me falou que a mãe dela a havia aconselhado antes de casar, dizendo: aconteça o que acontecer, não importa o desentendimento que um dia você e o Lúcio possam vir a ter, nunca saia do quarto. Quando eu ia elogiar a sabedoria da minha sogra, ao dar este conselho, ela terminou com a seguinte frase: se alguém tiver que sair do quarto, que seja ele. Você, minha filha, defenda o seu território. Nós rimos juntos da brincadeira, mas decidimos desde aquele dia vigiar para que isso não viesse a acontecer de fato. A palavra de Deus nos adverte no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis.
não se ponha o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Isso significa que um casal nunca deve deixar a ira durar até o dia seguinte. Pelo contrário, os cônjuges devem se reconciliar antes de dormir. Mas por que a tendência de um casal que se desentende é dormir separado? A verdade é que dormir junto fala de intimidade. Também fala do leito do casal e da sua vida sexual. O conceito de amor e intimidade de um casal está fortemente associado ao quarto e à cama. E este tipo de cuidado mútuo não pode faltar. Porém, aquecer um ao outro é algo que, no casamento, fazemos não só de modo literal, sob cobertas, mas também no âmbito emocional. São conversas, expressões de carinho por meio de palavras, presentes e atitudes que não permitem que o coração do cônjuge esfrie. Cuidado não é só prover e arrumar a casa. Também fala de coisas pessoais de um para o outro, dos pequenos mimos, de tudo aquilo que mostra que o cônjuge se importa de fato. Quando isso falta, a relação se deteriora. E então, se estes valores acabamos tendo que dizer que é melhor ser um do que dois. Reveja a importância do cuidado mútuo em seu casamento e faça valer a afirmação: é melhor serem dois do que um. Proteção. O texto de Eclesiastes ainda revela que se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Isso fala de proteção, defesa mútua, cobertura recíproca. Quando as batalhas surgem, o casal deve aprender a se unir e resistir juntos. Há muitos tipos de lutas e de inimigos que tentam prevalecer contra nós. Uma delas é a batalha que continuamente travada no reino espiritual contra todo cristão, e é matrimônio. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11 até o 13, a palavra de Deus diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra os acilados do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Paulo escreve aos Efésios, advertindo acerca da realidade da batalha espiritual. Mostra claramente quem é o inimigo, e revela que, para oferecer resistência, o cristão deve ser revestir da armadura de Deus, que é detalhada nos versículos 14 e 17. Mas depois de falar das armas, é que ele ensina como se trava esta batalha. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração não é apresentada como uma arma. O ato de orar é a própria guerra onde entramos, munidos de toda a armadura de Deus. O primeiro nível de resistência que um casal deve aprender a oferecer é mediante a oração. Temos que cobrir a vida de nosso cônjuge de oração. Devemos fazer guerra contra o inimigo e as circunstâncias por meio da oração. Recordo-me de certa ocasião em que o entendimento da necessidade deste tipo de batalha pelo cônjuge ficou, na prática, muito claro para mim. No nosso primeiro ano de casado, a Kelly enfrentou uma luta que vencemos em oração. Certo dia, saí cedo de viagem para voltar no fim da tarde do mesmo dia, por conta de um atraso causado pelo tráfego na rodovia. Liguei para casa para dizer à minha esposa que chegaria depois do previsto, o que me faria ir direto para a igreja, uma vez que era dia de culto. Quando pedi que fosse me encontrar na reunião, a Kelly disse que preferia não ir ao culto, pois não estava bem.
Perguntei o que ela estava sentindo, posto que pela manhã, quando saí de viagem, ela estava bem. Ela me falou de sintomas físicos, mas também de uma grande batalha emocional e espiritual que passara a sentir no fim da tarde, e que não entendi o que era aquilo, nem por que estava acontecendo. Senti que deveria orar com ela por telefone mesmo, e travei batalha contra as forças das trevas. Abençoei sua vida, intercedi em seu favor e desliguei o telefone. Ela me contou depois do culto que estava deitada quando eu orei por ela. De repente, um calorão começou a percorrer seu corpo e fazê-la suar. E os sintomas desapareceram completamente. Fiquei espantado quando cheguei em casa e ela me mostrou os lençóis e o travesseiro, completamente molhados. A Kelly testemunhou que foi imediatamente curada no corpo e que toda a nuvem de opressão desapareceu enquanto eu orava por ela. Isso nos fez levar mais a sério a realidade da batalha espiritual que travamos e a importância de cobrirmos de oração a vida de um do outro. Gosto de um exemplo bíblico que mostra alguém lutando por outro em oração, no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Saúdo-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. A palavra grega traduzida como combatendo neste versículo é agonizomai, e conforme o léxico da concordância de Strong, significa entrar em uma competição, competir com adversários, lutar, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. A versão KJA, King James atualizada, traduziu como guerreando. A versão atualizada de Almeida escolheu esta palavra como esforços sobremaneira, e a versão revisada optou por sempre luta por nós. Além da batalha espiritual que travamos por meio da oração, há outros níveis de resistência a oferecer. É a guerra contra a sensualidade e as propostas de envolvimento sexual ilícito, cujo apelo é cada dia maior. Já nos 10 mandamentos, na antiga aliança, temos 2 mandamentos que envolvem a saúde matrimonial. Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Portanto, percebemos que Deus sempre tratou disso como uma área que requer cuidado. O apóstolo Paulo advertiu os irmãos de Corinto, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos preveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A Bíblia diz que Satanás, como tentador, vai tentar explorar as brechas que os cônjuges dão nesta área. Reconheço, porém, que esta batalha não se trava somente com oração, e que o tipo de resistência que o casal deve oferecer contra os ataques sexuais envolve cuidar e suprir as necessidades físicas um do outro. O cônjuge suprido emocional e sexualmente não estará exposto a esse tipo de ataque como aquele que tem sido negligenciado nesta área. Há uma declaração no livro de Provérbios que nos mostra isto. Livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. O casal deve lutar junto, e não um contra o outro. Talvez um dos tipos de defesa que deve ser praticada pelo marido e pela mulher seja o de proteger ao cônjuge de si mesmo. Muitas vezes existem ataques verbais e emocionais que ferem profundamente o cônjuge e ainda entristecem o
Espírito Santo. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29 até o 31, a palavra de Deus diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no que fostes selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e colera, e ira, gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. O matrimônio é o mais profundo laço de relacionamento, supera o dos filhos com seus pais. Esta é a lógica por trás da razão pela qual o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Contudo, muitos cônjuges erram deixando haver interferência dos pais no relacionamento. Devemos honrar aos pais, isto é, bíblico, mas quando os pais ou sogros começam a atacar e implicar com o seu cônjuge, penso que você deve protegê-lo, a menos que ele esteja realmente insistindo no pecado. Ao longo dos anos de ministério pastoral, tenho visto muitos problemas e mágoas causados por esta falta de cuidado e proteção. Neste nível de relacionamento, a cobertura recíproca é importantíssima. Nunca descubra seu cônjuge a quem quer que seja. Não exponha as fraquezas dele. Não o critique em público. Proteja-o de ser ferido emocionalmente. Estes são ingredientes importantíssimos para um relacionamento: parceria, suporte, cuidado e proteção. Sem eles, não dá para dizer que é melhor serem dois do que um. Se não trouxermos estes valores e práticas para as nossas relações conjugal, então, tristemente, teremos que reconhecer que é melhor ser um do que dois. Negligenciando essas práticas, acabaremos por concluir que era melhor ter ficado solteiro. E muitos casados estão tentando viver sobre o mesmo teto, como se ainda fossem solteiros. Isto tem que mudar. Caso contrário, seu relacionamento estará condenado. Paulo disse aos Coríntios: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Parafraseando a afirmação do apóstolo, poderíamos dizer: quando eu era solteiro, falava como solteiro, sentia como solteiro, pensava como solteiro. Quando cheguei a ser casado, desisti das coisas próprias de solteiro. O cordão de 3 dobras. A Bíblia diz em Eclesiastes 4, 9 até o 12, que melhor é serem 2 do que 1, mas termina falando sobre o cordão de 3 dobras e revelando que é melhor serem 3 do que 2. Fica implícito que a conta de uma terceira dobra do cordão está mostrando que o time aumentou. No livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Salomão afirma que se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Isto mostra que um cordão dobrado oferece maior resistência. Porém, ao acrescentar-se uma terceira dobra, ele fica ainda mais resistente. Se há benefícios em ser 2, há muito mais em ser 3. Como já afirmamos, Salomão não fez esta afirmação direcionada exclusivamente ao casamento. Ele fala de relacionamento de um modo geral. E em qualquer relacionamento, a terceira dobra poderia ser mais uma pessoa. Porém, quando examinamos a revelação bíblica acerca do casamento, descobrimos que no modelo divino deve sempre haver a participação de uma terceira parte. E isso não fala da presença de algum filho e tampouco de um abominável triângulo amoroso.
fala da participação do Senhor no casamento. A presença de Deus é a terceira dobra e deve ser cultivada na vida do casal. Adão e Eva não ficaram sozinhos no Éden. Deus estava diariamente com ele e da mesma forma como idealizou ser com o primeiro casal, Ele quer participar do nosso casamento também. Vemos essa questão do envolvimento de Deus na união matrimonial, sob 3 diferentes perspectivas. Deus como parte do compromisso do casal. Deus como fonte de intervenção na vida do casal. Deus como modelo de referência para o casal. Uma dupla aliança. Como já afirmamos no primeiro capítulo, o casamento é uma aliança que o cônjuge afirma entre si e também com Deus. O Senhor, através do profeta Malaquias, referiu-se ao casamento como sendo uma aliança entre o homem e a sua mulher. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A esposa foi chamada por Deus como a mulher da tua aliança, o que deixa claro qual é o enfoque bíblico do casamento. Esta aliança matrimonial não é apenas uma aliança dos cônjuges entre si, mas do casal com Deus. O matrimônio, portanto, é uma dupla aliança. Malaquias diz que Deus se faz presente testemunhando a aliança do casal. O mesmo conceito também nos é apresentado no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 16, 17. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Novamente, as Escrituras condenam o abandono ao cônjuge, pois nesse texto, assim como em Malaquias, a infidelidade é abordada. Nessa situação, a mulher é quem foi infiel ao amigo de sua mocidade e é chamada de alguém que se esqueceu da aliança do seu Deus. A palavra aliança, nesse versículo, de Provérbios, fala não apenas da aliança entre os cônjuges, mas da aliança deles com Deus. Fala da obediência que alguém deve prestar à lei do Senhor e também se refere ao matrimônio como uma aliança da qual Deus quer participar. No Antigo Testamento, vemos Deus por intermédio de Moisés, seu servo, entregando a Israel 10 mandamentos que se destacavam de todos os demais. Eles foram chamados de as palavras da aliança. No livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Um destes mandamentos mostra que preservar o casamento não é apenas uma obrigação da aliança contraída entre os cônjuges, é parte da aliança firmada com o próprio Deus. Não adulterarás. As ordenanças do Senhor foram escritas incluindo a ordem de não adulterar, e o livro onde foram registradas passou a ser chamada de o livro da aliança. No livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 4a, 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Portanto, o casamento é uma dupla aliança. É uma aliança dos cônjuges entre si,
mas também é uma aliança de ambos com Deus. Logo, o Senhor está presente na aliança, no compromisso do casamento. Esta é uma das formas em que Deus pode ser a terceira dobra do relacionamento conjugal. Edificar com a bênção de Deus. Outra forma como Deus pode e quer participar do casamento é podendo intervir, agir em nossas vidas e relacionamentos conjugal. Não temos a capacidade de fazer este relacionamento funcionar somente por nós mesmos. Aliás, temos que admitir nossa dependência de Deus para tudo, pois o Senhor Jesus Cristo mesmo declarou: sem mim nada podeis fazer. A palavra de Deus nos ensina que precisamos aprender a edificar com a bênção de Deus, e não apenas com nossa própria força e capacidade. Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Edificar a casa é uma linguagem bíblica para a construção do lar, não do prédio em que se mora. Provérbios 14:1 declara que a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Isso não quer dizer que temos uma mulher pedreira e outra demolidora, pois o texto fala do ambiente do lar e não de um edifício físico. Há ingredientes importantes para a edificação da casa, mas o essencial é a presença de Deus. E a melhor forma de cultivar e atrair essa presença divina é por meio de oração e adoração. Falarei mais detalhadamente acerca disto no capítulo A, Vida Espiritual da Família. Parecidos com Deus. Uma outra maneira como Deus se torna parte em nosso casamento é como modelo e referência para nossas vidas. O Senhor é o padrão no qual devemos nos espelhar. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O Novo Testamento revela com clareza que o plano divino para cada um de nós é conformarmos-nos com a imagem do Senhor Jesus Cristo. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz assim: porquanto aos que se de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, ao fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. As Escrituras declaram que fomos predestinados, destinados de antemão, para sermos conformes à imagem de Jesus. Cristo é nosso referencial de conduta. O apóstolo João declara que aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O apóstolo Pedro afirmou que devemos seguir os seus passos, e que significa caminhar como ele caminhou. A transformação que experimentamos na vida cristã é progressiva. A Bíblia chama de glória em glória, e tem endereço certo: tornarmos-nos semelhantes a Jesus. O Senhor Jesus atribuiu ao coração duro o grande motivo da falência do matrimônio. As promessas de Deus ao seu povo no Antigo Testamento eram de um transplante de coração. O Senhor disse que trocaria o coração de pedra, duro da natureza humana decaída, por um coração de carne, maleável com a natureza divina. A nossa natureza deve afetar o nosso casamento. Se Deus passar a ser o modelo a qual os cônjuges buscam se conformar, certamente se aproximarão um do outro e viverão muito melhor. Pense em dois cônjuges que estão manifestando as 9 características do futuro, do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se manifestarmos a natureza de Deus,
andaremos na plenitude do propósito divino para os relacionamentos. Cresci ouvindo meu pai dizer e aplicar em relação ao casamento o seguinte: quando duas coisas se parecem com uma terceira, forçamente serão iguais entre si. Ele dizia que se o marido e a mulher vão se tornando parecidos com Deus, então eles ficam mais parecidos um com o outro. No ano de 1995, quando eu era ainda recém-casado, tive o privilégio de fazer o curso do Casados para Sempre, ministrado pelo Gessé e Sueli Oliveira, hoje presidente nacional do MMI, Mariage Ministérios Internacional. Recordo-me de uma ilustração interessante que eles aplicaram no curso. Um triângulo que tinha na ponta de cima a palavra de Deus e nas duas de baixo as palavras marido e esposa. Nessa ilustração eles nos mostravam que quando mais o marido e a esposa subiam em direção a Deus, mais próximos ficavam um dos outros. Nunca mais eu e Kelly esquecemos esse exemplo e espero que isso o ajude a memorizar este princípio. Quero falar de pequenos 3 valores, entre muitos, que encontramos na pessoa de Deus e de que deveríamos reproduzir em nossa vida espiritual e matrimonial. Certamente, muitos casamentos podem ser salvos somente por praticar esse princípio: amar, ceder e perdoar. Amar. Se Deus será parte de nosso casamento como modelo e referência, então temos que aprender a andar em amor, uma vez que as Escrituras nos revelam que Deus é amor. A revelação bíblica de que Deus é amor não foi dada apenas para que saibamos quem Deus é, mas para que nos tornemos imitadores dele. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Há diferentes palavras usadas no original grego, língua em que foram escritos os manuscritos do Novo Testamento. Para o amor eros, que retrata o amor de expressão física, sexual; storge, que fala de amor familiar; filial, que aponta para o amor irmão ou amigo; e ágape, que enfoca o amor sacrificial. Quando a Bíblia fala do amor de Deus, usa a palavra ágape. Este é o amor que devemos manifestar. Ao escrever aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina como é a expressão deste amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 até o 7 diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se imitarmos a Deus e manifestarmos esse tipo de amor, as coisas certamente serão bem diferentes em nosso matrimônio. Ceder. A grande maioria das brigas e discussões gira em torno de quem está certo, de quem tem razão. Muitas das vezes não vale a pena ter razão. Há momentos em que a melhor coisa é ceder, quer isso seja agradável, quer não. Observe o que Jesus Cristo nos ensinou a fazer. No livro de Mateus, capítulo 5, 39 e 41. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. E que qualquer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa.
Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Se seguirmos a Deus como nosso modelo e referência e aos seus princípios, o casamento tem tudo para funcionar. O matrimônio não é um desafio por causa da pessoa com quem convivemos, e sim porque esse convívio suscita nossa carnalidade e egoísmo e mostra quem nós somos. A dificuldade não está no cônjuge, e sim na nossa empatidão em ceder. Se amadurecermos nesta área, nossa vida conjugal definitivamente colherá os frutos. Perdoar. Dedicarei um capítulo todo a este assunto, mas quero adiantar o conceito, ainda que resumido, de perdão que temos de praticar. Se imitarmos nosso modelo e referência, que é Deus, e perdoarmos como Ele perdoa, como um ato de misericórdia e não de merecimento, incondicional e sacrificialmente, levaremos nosso relacionamento a um profundo nível de cura, restauração e intervenção divina. A instrução bíblica é muito clara em relação a isto. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Concluindo, sem Deus presente, intervindo e como nosso referencial, no casamento será impossível viver a plenitude do propósito divino. Para um matrimônio, mesmo um casal que nunca se divorcie, viverá toda a sua conjugal aquém do plano de Deus. Por melhor que pareça sua relação matrimonial aos olhos humanos, ainda estará distante do que poderia e deveria viver. A vida conjugal. Iremos entrar agora no capítulo 12, mas eu irei fazer outra gravação para iniciar esse capítulo 12 para não ficar tão extenso. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe grandemente com esse conteúdo, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus na sua vida. Amém? Como eu sempre digo nos meus vídeos, não ligue para os erros de leitura. Às vezes eu dou uma travada, às vezes não sei pronunciar uma palavra diferente ou uma palavra em inglês que os autores costumam citar nos seus livros. Amém? Foque no conteúdo. Em nome de Jesus.